Bom, gente, vamos lá. Estou aqui no Corolla e hoje eu vou falar para vocês a respeito de Onix, de Polo e de HB20. RC, por que você vai falar desses três modelos? Porque o pessoal do canal pediu. E quem manda no canal do RC aqui são vocês, são os inscritos. Antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês, ao pessoal que está comigo aqui desde sempre, né, desde o início. E o pessoal me perguntou, RC, qual dos três? HB20, Onix ou Polo, depois dessa mudança, né? Depois que o Polo foi rebaixado aí. Caiu para a Série B do campeonato. Então eu vou fazer diferente, eu vou deixar para que vocês inscritos aqui respondam essa pergunta nos comentários. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um comparativo dos três com dados técnicos lá no computador, vou mostrar para vocês preço, ficha técnica de cada um, vou deixar algumas opiniões lá. E aí eu quero que vocês respondam aqui para mim. Eu, por exemplo, eu não gosto do HB20, então, eu não compraria o HB20 de jeito nenhum. Mas isso não quer dizer que o carro não seja bom. É uma opinião minha, é um gosto meu. Eu não compraria o HB20 de jeito nenhum. Mas de repente alguém tem o carro aí e vai comentar lá, o carro é bom nisso, é bom naquilo, ou é ruim nisso ou naquilo, né? Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Então, nada melhor, ninguém melhor do que vocês do canal para responder essa pergunta. Eu faço aqui o comparativo e vocês deixam nos comentários. Vamos combinar assim? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês e depois eu vou lendo lá e vou respondendo. E aí a gente chega num denominador comum lá. Olha, o Polo ainda leva. Você não leva mais não, agora eu iria de Onix ou eu iria de HB20. Beleza, gente? Então vamos lá para o computador e a gente já faz essa comparação e vocês já vão descendo o dedo aí nos comentários, no like, no joinha, aperta aí o botãozinho de se inscrever no canal e a gente vai se falando, beleza? Vamos lá! Então é isso aí, gente. Separei para vocês aqui as três versões mais completas de cada modelo, tá? No caso do Polo é o Highline, no caso do Onix é o Premier e no caso do HB20 é o Platinum Plus. Lembrando que mesmo nessa versão mais completa, o Onix permite a adição de alguns itens que a gente vai ver mais lá para baixo, lá nos acessórios que tem no carro, tá? Então vamos lá para a questão do preço. Primeiro falando aqui do Polo, R$ 109.990. Onix, R$ 105.900 e o HB20, R$ 118.890. A minha opinião é que esses carros deveriam custar mais barato, né? Deveriam custar menos de 100 mil aí, ficar entre 90 e 100. Mas é a minha opinião, né? Quero que vocês deixem a opinião de vocês. Garantia de 3 anos para o Polo, 3 anos para o Onix e 5 anos para o HB20. Esses 5 anos da Hyundai é uma coisa um pouco ilusória, né? Eu conheço pessoas que têm carros da Hyundai, inclusive teve uma versão de HB20, acho que com 6 anos de garantia. Só que as revisões na concessionária, a partir do 3º ano, elas ficam muito pesadas. Então muita gente acaba mandando para o espaço a questão da garantia e fazendo a revisão nos mecânicos aí de confiança, né? Mas o fato é que se você for revender, é uma cartinha que você tem na manga. Você pode usar isso, falar, olha, meu carro ainda tem 2 anos de garantia, tem 3 anos de garantia pela fábrica, né? Se for vender para um particular, se for vender na concessionária, os caras estão um pouco se lixando para isso, né? Vão pagar pouco do mesmo jeito. Revisões até 60 mil, o Polo é o mais caro, com 4.645. O Onix é o mais barato, tanto no preço quanto no preço de revisões, né? No preço do carro e no preço das revisões, com 3.964 e o HB20 com 4.421. Na minha opinião, também são valores muito altos pelos itens que eles trocam, né? Se vocês entrarem no site lá para ver os itens que são trocados, é vergonhoso por um valor desse, mas vamos lá. Velocidade máxima, e aí tem um problema, né? A gente fala aí da velocidade máxima do Polo em 192 km de velocidade máxima final. É claro que às vezes na prática não é bem assim que funciona, né? Mas os dados divulgados são esses. E o Polo perdeu em cavalos, né? O Polo despencou lá de 128 no etanol para 116 e de 116 para 109 na gasolina. E quando a gente fala em velocidade final, a gente fala de cavalos. O torque ele é responsável para tirar o carro da inércia, para fazer o carro andar, para empurrar o carro para frente. Mas quando você está lá na casa de giros lá em 5,5, 6, a gente está falando de velocidade final,
o torque não está fazendo mais nada ali. O que está mandando naquele momento ali são os cavalos, e o Polo perdeu. Então, será que ele continua com 192 de máxima? Eles dizem que sim. Então, vamos lá, 192 para o Polo, 187 para o Onix, 190 para o HB20. É claro que ninguém vai deixar de comprar o Onix, por exemplo, porque ele tem uma velocidade máxima de 187 e o HB20 de 190, o Polo 192. Não é o caso, né? Mesma coisa acontece com a aceleração de 0 a 100. O Polo perdeu, né? O Polo tinha 9,6 de aceleração de 0 a 100, 9,6 segundos, hoje está com 10,5. Nesse quesito aqui o Onix supera, mais uma vez aí fica com 10,1 e o HB20 com 10,7. Como acabei de falar, não é por conta de meio segundo, né, de aceleração, de 10,5, 10,1 e 10,7, não é por conta de uma diferença tão pequena que a pessoa vai deixar de comprar o carro. Mas enfim, são os dados, tá? Potência máxima do Polo que eu falei para vocês, ele está com 109 na gasolina agora, ele tinha 116 na gasolina. E ele está com 116 agora no etanol, ele tinha 128 no etanol. O Onix tem 116, tanto faz na gasolina como no etanol, e o HB20 tem 120, também tanto faz sendo gasolina ou sendo etanol. O torque do Polo caiu de 20,4 para 16,8 com qualquer um dos combustíveis. O torque do HB20 é o mesmo com os dois combustíveis, 17,5, e o do Onix muda um pouquinho, vejam aí, 16,3 com gasolina e 16,8, que é o mesmo do torque aí, é o mesmo do Polo, o mesmo torque do Polo, né, 16,8 no etanol, tá? Depois deixem aí nos comentários dados de consumo, tá? O ideal é que depois vocês façam uma pausa aí, deem uma olhada, porque eu não gosto muito de falar de consumo. Isso muda de um motorista para o outro. Comprimento, o Polo tem 4 metros e 7 centímetros, né? 4,07. O Onix é o maior de todos em comprimento, tem 4,16. E o HB20 é o menor de todos em todos os sentidos, tá? Tanto em comprimento, quanto em largura, quanto entre eixos. Então ele tem aí 4,01 de comprimento. Largura do Polo 1,75, 1,73 do Onix, 1,72 do HB20. Altura do Polo, aí as alturas são muito próximas, né? Falando em milímetros aqui, 1471, o que dá quase 15 centímetros, né? Aqui 1476 para o Onix e 1470 para o HB20. Então é muito, muito, muito próximo, né? Arredondando aí daria mais ou menos 15 centímetros de altura do solo. Já a distância entre eixos é ponto positivo para o Polo. Por quê? Quando a gente fala em distância entre eixos, a gente fala de espaço interno. E olha que o espaço interno do Polo não é dos melhores. Se você for colocar uma pessoa grande lá atrás, já fica um pouco apertado, né? Eu, usando o Polo para minha estatura, eu tenho 1,82, se eu regulasse o banco da frente para mim e sentasse atrás do banco do motorista ali, já ficava ruim, o joelho já ficava bem próximo ali do banco, ali, encostando, né? Então já não é um entre-eixos muito bom. E aí você tem o do Onix com 251 milímetros, né? 2,55 metros e 2,53 para o HB20, que é o pior de todos, né? Então ponto positivo para o Polo aí no entre-eixos. Porta-malas, 300 litros para o Polo, 275 para o Onix, 300 para o HB20. 300, novamente, é um porta-malas mediano, né, de médio para regular. 275 eu acho bem pequeno. Né? Isso aqui é porta-malas de Gol, de Palio. Aí. Tá, vamos lá para o próximo aqui. Depois vocês, se quiserem dar um pause aí, né, para ver outros dados aqui, mas estou falando dos principais, tá, gente? Tuchos hidráulicos, né? Falando aqui da concepção dos motores. Tuchos hidráulicos para o Polo e para o Onix, ponto positivo. O HB20 usa tuchos mecânicos, o que é ruim para os dias de hoje, né? Os tuchos mecânicos já são mais ultrapassados, eles são mais barulhentos, eles requerem regulagens constantes, já o hidráulico não, tá? Então, ponto positivo aí para Polo e Onix. Acionamento do comando de válvulas, correia dentada no Polo, correia dentada no Onix, corrente no HB20, ponto positivo para HB20, no motor com corrente
ele tem uma durabilidade maior. Correias dentadas tem que trocar de forma mais constante e é aquilo, né? Tem prós e contras. Eu não vou entrar aqui nos detalhes. Tem prós na correia dentada, tem prós na corrente, mas no geral, corrente é um sistema mais robusto. Eu, se tivesse que escolher, escolheria o motor com corrente no lugar de correia dentada. Então, ponto aí pro HB20. Código do câmbio. Aí vem um problema sério aqui, né? A história lá do depenamento, né? Da seção de descarrego do polo. O câmbio do polo era um AQ 250. Hoje ele está usando um AQ 160. RC, mas é pior? O que acontece? Não é pior. O câmbio em si é o mesmo. Mas o projeto de um câmbio AQ 250 é um projeto um pouco mais robusto porque ele suporta um torque maior. Tá? Só isso. Mas como o motor perdeu em torque, esse câmbio casa com o motor. Os engenheiros não são idiotas de colocar lá um câmbio inferior. O que acontece é que cada motor tem um dimensionamento para casar ali, para funcionar com o câmbio. No caso do AQ 250, ele é usado aí na T-Cross, por exemplo, 1.4, que tem um motor com 25 kgfm de torque, 25,5, né? É usado no próprio Jetta 1.4 lá, com outra calibração, mas era usado no Jetta 1.4, no Polo GTS e também no Polo comum. Agora eles deram essa capada aí no carro, né, e tiraram também o AQ 250, colocaram o AQ 160. RC, mas esse câmbio tem a mesma durabilidade? Tem. Com esse motor, tem. Agora, se você pensa em pegar esse carro e modificar o motor, transformar esse motor num motor mais forte, colocar lá chips de potência, fazer alguma alteração que aumente o torque desse motor, provavelmente você vai ter problemas com o câmbio futuramente. O da GM eles dizem aqui que é um GF6, então não dá para saber, teria que pesquisar para saber se ele é mais próximo do AQ 160 ou do AQ 250, tá? Freios traseiros a tambor. Por que eu deixei grifado aqui? Porque o Polo tinha freio com disco atrás, né? Agora tambor. Então o Onix tambor já era, né? O HB20 também já era tambor, mas o do Polo era a disco. Pneus dianteiros, pneus traseiros step. Exatamente as mesmas medidas, as mesmas configurações para os três. 195/55 raio 16, ou alguns preferem chamar de roda 16, mas o correto é raio. E o step 185/60 com o raio 15 polegadas, uma roda de 15 polegadas. Proteção para adultos do Polo, 5 estrelas. Proteção para crianças do Polo, 5 estrelas. Do Onix também. Por que do HB20 está em branco? Porque o HB20 não foi ainda submetido aos testes do Latin Cap nessa versão 2023. Ele mudou a versão e ele não foi submetido. A versão anterior, ele foi submetido, se não me falha a memória, em 2019. E ele tinha praticamente zerado, né? Ele ficou, acho que, com uma estrela. Eu vou colocar na tela aí vocês vão ver. Ficou com uma estrela em proteção para adultos e 3 estrelas em proteção para crianças. Depois dessa mudança, ninguém sabe, né? Teria que colocar o carro no Latin Cap lá e submetê-lo aos testes para saber. Então tem aí o Polo com 32,13 pontos para adultos, o Onix 28,9, lembrando que quanto mais pontos melhor. O Polo com 43 pontos para crianças e o Onix com 44,33. Opinião de donos que obviamente entraram no site, né, deixaram lá as opiniões. 8,5 para os donos de Polo, 8,1 para os donos de Onix, 8,3 para os donos de HB20. Tá? Quanto maior, melhor também a nota. Concessionárias, ponto aqui para a GM com 502, 460 para a Volkswagen, também não é ruim, e 243 concessionárias para Hyundai é pouco, né, para um país do tamanho do Brasil. Avaliação de venda, essa é a avaliação que fazem no teu carro lá quando você vai vender. Nota 7,7 para o Polo, 8,1 para o Onix, 7,2 para o HB20. Então, teoricamente, o pior de mercado aqui numa avaliação de revenda é o HB20. O Onix o melhor, o Polo fica aí no meio dos dois. Pós-venda, que é o serviço prestado pela concessionária, nota 5,1.
para o Polo, 5.1 também para o HB20 e o Onix leva aí com 5.9. E por fim aqui a questão dos equipamentos, tá? Airbags de cortina. O Polo não tinha e vai continuar não tendo, né? Infelizmente. Então, airbags de cortina só o Polo que não tem. Alarme antifurto volumétrico, que é aquele que monitora dentro do veículo. Só o Onix que não tem. Faróis de xenônio, LED ou laser. Full LED só no Polo. Nos outros eles têm luzes diurna em LED, tá? No HB20 e no Onix. Full LED só no Polo. Faróis com regulagem de altura, só o Onix. Assistente de farol alto, só o HB20. Faróis de neblina, Polo tinha, tiraram, né? Nesse caso aqui, só o HB20 que tem hoje, faróis de neblina. Assistente de desembarque, isso é quando você vai descer do carro e ele te dá um aviso, né? Se vier um carro passando ali na lateral do seu carro, uma bicicleta, uma moto, ele dá um aviso sonoro lá para você não abrir a porta. Então, nesse caso aqui, só o HB20. Lembra que eu falei para vocês lá de alguns itens que dava para colocar, mesmo nessa versão top aqui, na versão mais cara do Onix? Então, sensores de estacionamento dianteiros. O Polo já vem, o HB20 não tem, e no Onix dá para colocar. Indicador de fadiga, o Polo tinha também, não tem mais, agora só o HB20 que tem. Alerta de ponto cego, o Polo nunca teve e nunca terá pelo jeito também, né? Então tem no Onix, tem no HB20. Agora, alerta de mudança de faixa, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado traseiro e frenagem automática de emergência, só o HB20. Assistência de recuperação veicular, só o Polo que não tem. Vetorização de torque, só o Polo que tem. Frenagem automática em manobras, que eu já mostrei isso funcionando lá no Nivus, só o HB20. Se vocês ficarem com dúvidas em algum desses itens aí, deixem nos comentários que depois eu vou respondendo lá conforme eu puder, tá bom? Ar-condicionado automático, Polo tem, HB20 tem. No Onix, o automático é um opcional, mesmo nessa versão mais cara. Saída de ar para o banco traseiro, só o Polo que tem. Troca de marchas no volante, Polo tem, HB20 tem também, Onix não tem. Assistente de estacionamento semiautomático. Por que semiautomático? Porque ele não faz tudo sozinho. Ele só vai girar o volante, medir o tamanho da vaga, mas trocar as marchas do carro, colocar em drive, colocar em ré, acelerar e frear é você que vai ter que fazer. Então é semiautomático. Polo não tem e o HB20 não tem, só o Onix. Limitador de velocidade, só o Polo que não tem, os outros dois têm. Retrovisores eletricamente rebatíveis, só o HB20. Retrovisor interno fotocrômico, só o Polo. Limpador de para-brisa automático, só o Polo. Bancos revestidos em couro, que não é couro, né? Couro sintético. O Polo tem, HB20 tem, o Onix só como opcional, mesmo na versão mais cara. Luz de teto traseira, só o Onix que não tem. Sistema Start-Stop, o Polo não tinha, agora tem. O Onix não tem. Polo e HB20 possuem então agora Start-Stop. Acionamento remoto do motor, que é aquele sistema que você dá a partida de fora do carro. Polo não tem. HB20 e Onix possuem. Alças de segurança no teto, popular PQP, que o pessoal reclamava tanto no Polo, não tinha, continua não tendo. HB20 e Onix possuem. HD interno, só o Polo que tem, com essa central multimídia nova, né, com a VW Play. Roteador Wi-Fi, Polo não tem, HB20 não tem, só o Onix que possui. E por fim, comandos ao veículo através de aplicativo, só o Polo que não tem. Ficou para trás aí nesse quesito também. Então é isso aí, gente. É o que eu tinha para vocês. Deixem nos comentários aí qual a escolha que vocês fariam. E a gente vai se falando aqui pelo canal. Deixem as dúvidas também. Beleza? Vamos que vamos. Abraço.